Olá, hoje eu gostaria de ler um trecho do livro dos Médiuns, que é o capítulo 28 do livro dos Médiuns, que fala sobre o charlatanismo e o embuste. Médiuns interesseiros, item 304. Eu vou ler um trecho porque ele é bem longo. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiuns. E este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? E assim ele continua, é um texto bem longo. Kardec, quando coloca essa questão dos médiuns embusteiros, isso já na época em que ele estava iniciando o trabalho, né, da codificação, trabalhando com vários médiuns, tentando dessa forma filtrar as mensagens, né, e tentando de uma forma bem racional observar a postura do médium, e mesmo assim, mesmo com toda a racionalidade, com todo cuidado, aconteceram problemas, né? De vaidade, de médiuns querendo sobressair e ganhar notoriedade. Enfim, hoje em dia, um dos maiores problemas que nós temos com a mediunidade é justamente esse. Muitos médiuns ganharam essa notoriedade, se transformaram em pop stars, né? Por serem médiuns, toda a palavra saída da boca desses médiuns ganha um status de verdade absoluta. Então, nós temos médiuns reacionários, racistas, homofóbicos, machistas. Nós temos médiuns apoiadores de protofascistas. E esses médiuns acabam utilizando o seu dom de mediunidade para endossar todo esse comportamento pessoal deles, né? De total irracionalidade, de total falta de empatia. Existem alguns médiuns que utilizam esse seu dom, inclusive para ganhar dinheiro, né? Então eles começam a lançar livros após livros, muitos livros, dizendo que são livros psicografados, assinando como se fosse o espírito tal, e a gente vai ver aquilo, a gente percebe exatamente a maneira de pensar do médium, né? Animismo isso, animismo. Quando o médium imprime na sua pseudo-mensagem mediúnica toda a sua verdade, o seu pensamento, né? Então isso não é uma mensagem mediúnica, quando não estão cercados de espíritos igualmente reacionários, machistas, fascistas e tudo mais. Porque quem são os espíritos? Os espíritos são seres humanos sem um corpo físico. Os espíritos não são nada sobrenatural. São pessoas que viveram em determinada época e muitas vezes não se desapegaram de determinadas verdades da sua época, né? Então,
ficar se guiando por mensagem mediúnica é um perigo, na verdade. Sem contar que mediunidade não é um privilégio de espíritas, é algo do ser humano, né? Então existem médiums em diversas religiões e de diversas maneiras de pensar e de diversas filosofias espirituais. Hoje em dia, nós temos que ter muito cuidado com a questão das manifestações mediúnicas, né? Na época do golpe, a presidenta Dilma, aconteceram uma enxurrada de manifestações mediúnicas completamente reacionárias, apoiando o golpe. Depois, nós vimos uma enxurrada de manifestações ditas mediúnicas, né? Ditas mediúnicas, apoiando a prisão do ex-presidente Lula e apoiando a Lava Jato, né? Enfim, manifestações mediúnicas bem golpistas, assim, bem reacionárias, bem difíceis de tragar, mas estavam ali rolando, né? E a internet é um meio fértil para esse tipo de coisa. A sugestão que a gente tenta dar aos médiuns, aos grupos que trabalham com mediunidade, não fiquem divulgando as mensagens mediúnicas como se fosse, oh meu Deus, olha que maravilha. Não, usem no seu grupo para estudo. Usem as mensagens mediúnicas para estudo, para que vocês possam analisar que tipo de mensagem é essa? Que tipo de espírito é esse? Porque muitos espíritos cheios de limitações de visão de mundo se comunicam em vários grupos mediúnicos. O grupo mediúnico está ali, o espírito quer dizer, quer dar a sua palavra, quer ter um momento de comunicação e, né, o grupo está ali permeável, está ali completamente receptivo. O espírito então coloca. Se o grupo não tem senso crítico, se o grupo não tem uma firmeza, né, mental e racional, o grupo acaba caindo em determinadas falácias mesmo. Daqui a pouco o espírito é um zombeteiro, é um espírito assim irresponsável, que tá ali só mesmo para se divertir um pouquinho, né? E ele vai dizer determinadas coisas e vai lá daqui a pouco assinar um nome famoso. E as pessoas estão ali completamente carentes, querendo algo de sucesso, querendo alguma novidade maravilhosa, caem nesse golpe, espalham isso. Então, gente, isso é um desserviço para o espiritismo. Um desserviço. Se existe algum grupo mediúnico reunido e existem mensagens mediúnicas que chegam para esse grupo, a mensagem é para vocês. Não divulguem isso publicamente. Estudem essa mensagem. Analisem essa mensagem. Porque o espírito pode ser realmente um espírito amigo do grupo. Um espírito que está ali, de alguma forma, da forma dele, tentando ajudar o grupo, né? Mas isso divulgado de uma forma irresponsável pode causar um dano muito grande. Vocês lembram mensagens dizendo que o Moro era um venerando, um cavaleiro justiceiro? Gente, isso é um perigo. É um perigo. Hoje a gente vê o que esse homem é, na verdade, um entreguista, apoiador de miliciano, né? Protofascista, um interesseiro. Então, uma outra coisa. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, algumas pessoas ficam tem várias nomenclaturas. O Brasil tem muitos grupos em lugares diferentes e em cada estado existe uma nomenclatura. Existem pessoas que ficam no grupo dando suporte para as manifestações, né? Alguns médiums. Aqui no Sul nós usamos o termo incorporar, né? Eu acho que em São Paulo, no Rio, é dar passagem. Alguns médiuns, então, dão passagem, né, para o espírito, ou corporam. E quando se diz incorporar, não é que o espírito entra no corpo, tá, gente? Né? Isso não é isso. É uma ligação fluídica que acontece e o médium acaba falando
aquilo que, como se o espírito tivesse aqui no ouvido do médium dizendo o que é para ele falar. Né? E aí alguns médiuns irresponsáveis inventam coisas, outros médiuns deixam que a sua verdade passe, misturam com aquilo que o espírito tá dizendo, né? Que daí são as manifestações anímicas. E existem médiuns que realmente se entregam absolutamente e o espírito consegue dizer exatamente aquilo que gostaria de dizer. Mas as pessoas que ficam em volta na reunião são muito importantes também. Muitas pessoas pensam assim, eu não sou médium, eu não vou participar de nenhum grupo porque eu não faço nada. Claro que faz. A manifestação mediúnica não acontece se não há ali ectoplasma disponível, né? O ectoplasma foi estudado pelo pesquisador Charles Richet em 1894. Kardec não se aprofundou nesse estudo, né? Kardec usava muito o termo fluido espiritual, os fluidos, mas esse ectoplasma é a matéria-prima para as manifestações, né? Tanto de psicografia quanto de passagem de espíritos, né? Que o espírito fala e o médium diz aquilo que o espírito está comunicando para ele. Então, um grupo de sessão mediúnica, ele é muito precioso. Existem ali as pessoas que vão fornecer o ectoplasma, existem as pessoas que têm a mediunidade aflorada, existem as pessoas que vão conversar com o espírito, né? Que vão tentar conduzir o espírito para o espírito deixar de ficar ali atormentando, né, algumas pessoas, porque normalmente o espírito que se apresenta numa reunião mediúnica, existem aqueles que são os mentores da reunião, mas os outros são sofredores, são espíritos que estão ali, precisam de ajuda, né? Então, nós não devemos idolatrar a comunicação mediúnica, ok? Nós precisamos entender que o sentido de uma reunião mediúnica é conduzir os espíritos, dar uma força para os espíritos. É como se fôssemos ali um pronto-socorro. E todos que estão numa reunião mediúnica são muito importantes. Esse é o recado que eu deixo. Esse assunto é mais vasto, eu acho que nós vamos ter que conversar mais, senão o vídeo fica muito longo. Eu, de repente, faço um outro vídeo falando sobre outros aspectos de uma reunião mediúnica. Fiquem bem. Cuidem-se todos e até a próxima.